Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Sejam todos bem-vindos na paz do Senhor. Deus abençoe tua casa, tua família, teu casamento, os teus filhos, os teus netos, os teus pais, os teus avós. Deus abençoe os teus bisos. Deus abençoe os teus sobrinhos, as tuas sobrinhas, sogra, o sogro, o genro, a nora. Deus abençoe todo mundo da tua casa. Deus abençoe os teus vizinhos da frente, da retaguarda, da direita, da esquerda. Deus abençoe tudo que você tem, tudo que você faz. Deus abençoe os teus cachorrinhos, os gatinhos. Deus abençoe você, agricultor, aquilo que você planta, aquilo que você cria. Deus abençoe o teu trabalho. Deus abençoe você que trabalha na escola. Os teus alunos, os guarde vocês, livre de todo mal, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe o Brasil, os brasileiros, os patriotas, as ovelhinhas, as abelhinhas, cada um de nós. Deus abençoe muito todo mundo. Eu quero hoje trazer um texto e falar aqui um pouco com você. Vou mandar um cheiro para Sandra, 64, de Pel. Não sei como é que eu pronuncio o teu nome, Sotchansky, assim, acho que é, né? Muriel, Madalena, Amei Galassi, bom dia, Willis, 60, Batista, 52, a Lena, 55, Jaquinha, William Drum, a Maitê, o Roberto Rocha, Arnei, a Jo, SRGL, Lúcia Ribeiro, Marcelo Soares. Oi, Cláudia, bom dia. Deus abençoe todo mundo que está aí. Você sabe que hoje o pastor está com essa cara de sono, porque né, hoje é quarta-feira, ontem teve culto em São José. O pastor chega tarde, nem tarde nem em casa, então eu estou meio dormindo ainda, você já sabe, né? Mas tá bom, vamos caminhando aí. Eu queria que você fizesse o favor e abrisse a tua Bíblia junto comigo no Evangelho de João. Vamos lá, eu estou com a camisa do Náutico aqui, não conhece? Você olha aí mesmo. Queria que você abrisse aqui o Evangelho de João, capítulo 19 e o verso de número 38. Eu vou trazer um texto aqui para você. Se você não assistiu o culto de ontem ainda, eu recomendo que você assista. Recomendo que você assista, né? Se ainda não assistiu, não, veja o culto de ontem, foi muito legal, né? O culto ontem foi muito legal. Uma palavra muito bacana. Eu acredito que vai edificar a tua vida. Acredito que vai edificar a tua vida. Então, se você ainda não viu, veja o culto de ontem, tá? João, capítulo 19, verso de número 38. Vamos caminhar. Na verdade, eu tenho... A minha vida tem tanto tempo que eu trabalho, que eu vivo com Jesus. E eu sempre vivi a minha vida com Jesus intensamente, trabalhando muito, né? Então eu tenho muita coisa, história para contar, testemunho para te dar, né? Tia Isabel, bom dia. Pronto, Muri. Tia Isabel, bom dia. Deus abençoe a senhora, que bom que a senhora está aqui. Eu tenho muito testemunho para te contar da minha vida. O meu problema é que a minha memória é muito ruim, eu não lembro das coisas. Oi, Sucas. Então, é só quando eu estou pregando mesmo, André, bom dia, que o Espírito Santo me lembra e daí eu conto para vocês, senão eu não lembro.
Minha memória é apagada, meu passado, eu não consigo lembrar das coisas. Mas quando eu estou no púlpito, eu estou pregando, então o Espírito Santo, ele me traz as lembranças, ele faz eu lembrar das coisas. E aí quando elas vêm na minha memória, eu então vou contando para vocês, né? A minha vida é longa com Jesus, né? Porque ela sempre foi muito intensa. Eu sempre preguei muito, desde que eu comecei com 1 ano, eu acho que 1 ano e meio que eu era crente, eu já comecei a pregar, né? É a Lúcia. Eu já comecei a pregar, então eu tenho muita história, né? Muita. E eu como pregador nas Assembleias de Deus, que foi onde eu vivi, né? Minha vida aí quase que toda de crente, eu pregava 7, 8 vezes por semana. Oi, Fran, bom dia. 7, 8 vezes por semana, né? Então eu viajava muito, né? Eu tive uma vida de quase, eu acho que 7 ou 8 anos como pregador itinerante. Então eu vi muita coisa, eu conheci muitos lugares, né? Nossa, muita coisa. Então isso vocês vão saber, né? Sempre vão saber tudo aí, né? A Jorge, eu nunca, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu escrevi já aquele caderno universitário que a gente chama, né? Grande, de 200 folhas. Tinha um tempo que eu escrevia tudo que eu vivia. E eu enchi acho que uns 5, 6, quem sabe mais cadernos daquele. Eu gostava de escrever. E depois chegou um tempo que eu joguei tudo fora. Eu não quis escrever um livro, né? Eu tinha intenção de fazer isso. Tinha um ditado que dizia assim, que o homem no seu período... Eu estou esperando vocês achar o texto aí, tá? João 19, 38. Por isso que eu estou conversando um pouquinho para esperar vocês acharem o texto. Tinha um ditado que dizia assim, que para que a nossa vida fosse completa na Terra, você tinha que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Árvores eu já plantei milhares, né? Filho, eu tenho a Manuela, já tá bom. Mas não escrevi o livro. E eu até tinha material suficiente para escrever, eu acho que pelo menos uns 3, né? Eu acho que pelo menos uns 3. Isabela, tá bom, dona Isabela. Boa noite. Bom dia, né? Eu que estou no boa noite ainda. Bom dia. Deus abençoe a senhora. E depois eu não sei porquê, Deus mandou eu jogar fora aquilo, eu joguei. Não era para mim escrever livro, então eu não escrevi, né? Deus sabe. E eu não lembro de muita coisa. E às vezes as pessoas até me encontram e falam comigo: Nossa, você lembra aquilo? Eu falei: Não lembro. Não lembro, não lembro. Não lembro. Eu quero agradecer uma irmã que mandou café para mim. Chegou ontem a caixa de café que você mandou, tá? Eu não lembro o seu nome porque ela não tá aqui, mas eu queria falar para você que ela chegou. O café chegou que você mandou aí de Minas. Muito obrigado, tá? Todos os pacotes diferentes que você mandou. Achei muito legal. Tá bom? Não tinha bastante, daí eu mandei um pouquinho pro pastor Cunha, um pouquinho pro pastor Fabiano. Um pouquinho para cada um, vou mandar um pouquinho para Carla, né? Você mandou bastante, né? Então eu mandei um pouco para cada. Bem, obrigado, Deus abençoe. Então à medida que eu for caminhando, né? Se você for caminhando comigo, você vai aprendendo as minhas histórias, os meus testemunhos, né? Eu sempre vivi muito, né? Vivo muito. Então, eu acho que tem coisas na nossa vida que não tem preço, né? E a gente deve aprender a viver, ter os nossos testemunhos com Jesus. Oi, Cristine Pires.
os nossos, então você deve buscar ter os teus testemunhos, né? Observar os dos irmãos, né? Para que edifiquem a tua fé, para que você saiba que você não é o único, né? A Bíblia diz isso, né? Que você tem que saber que você não é o único que sofre pelo nome de Cristo, né? Que assim como você sofre, outros irmãos pelo mundo inteiro que pregam o Evangelho, que falam de Jesus, né? Ana Lu Rodrigues, sofrem como você e alguns até mais, né? Alguns até mais, entendeu? Então a gente tem que, ouvindo os testemunhos, saber que algumas pessoas já passaram talvez por aquilo que você está passando e conseguiram sobreviver, né? Eu acho que o testemunho ele serve para isso. As pessoas dizem, nossa pastor, você é um vencedor, né? Hoje você é um cara conhecido, tem uma igreja gigantesca, bem sucedido, tem de tudo. Como você se vê? Eu falo, sou um sobrevivente. Entendeu? Eu sou um sobrevivente. Meus sentimentos, Ana. É assim que eu me acho, é assim que eu me vejo. Eu não me considero um vencedor, não. Eu me considero um sobrevivente. Entendeu? É assim que, quando você conhecer Jesus do jeito que eu conheço, você vai entender o que eu estou falando. Entendeu? Você vai entender. Eu sou um sobrevivente, é assim que eu me vejo. Tá bom? Vamos para frente? 38. A epígrafe é o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, o que não era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias que os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Amém? Feche os seus olhinhos aí, que a gente vai orar agora. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra e que ela possa, Senhor, ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebranta o nosso coração para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero falar para você hoje sobre a providência de Deus. Eu quero falar para você hoje sobre a presciência de Deus. E eu quero dizer para você que todas as coisas, quando elas estão na direção de Deus, elas são preparadas antecipadamente.
e que quando você para prestar atenção, você percebe que quando você chega lá, Jesus já está. Tem um hino que eu me lembro de uma pessoa cantando na igreja, e ele era assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. A presciência de Deus faz com que nós muitas vezes sejamos surpreendidos com as ações de Deus, porque nós não sabemos o que há de acontecer no dia de amanhã. Nós não sabemos o que há de vir sobre as nossas vidas na semana que vem, no mês que vem. Mas o Senhor Jesus Cristo antecipadamente fez todas as coisas. E quando a gente chega lá, e lá não é um lugar, é um tempo, você percebe que as coisas todas estão preparadas, e elas foram preparadas por Deus para você. Nós, muitas vezes, em função da nossa falta de conhecimento... Oi, Edu Torran, Deus abençoe, meu queridão. Que bom que você veio. Não entendemos muito bem quando as coisas quando as coisas acontecem, né, Berenice Silva? Quando o anjo do Senhor passeava no meio da congregação, quando você chegava na igreja, o anjo de Deus já estava lá. A gente chegava para o culto, dobrava o seu joelho para orar. O anjo de Deus já estava lá posicionado, te esperando. Não é? Quando você chegou, Jesus já estava. E o anjo de Deus no meio da congregação já passeava. Porque o anjo do Senhor, ele chega na tua frente. Ele anda na tua frente. E a gente muitas vezes, pela nossa falta de fé, ou talvez pela falta do conhecimento da palavra de Deus, nós achamos, pensamos, sentimos que estamos sozinhos, que a nossa vida é um conjunto de coincidências e situações que nós não dominamos, que nós estamos lançados à nossa própria sorte, e que simplesmente não existe um plano de Deus, que as coisas são um amontoado de coincidências, que as coisas são um amontoado de circunstâncias aleatórias pelas quais nós vamos passando, e algumas a gente pega, outras não pega, uma a gente vê, outra a gente não vê. Irmão, isso é mentira. A Bíblia diz que nós não devemos sofrer ou nos preocupar pelo dia de amanhã, porque ele já basta o seu próprio mal, e que o Senhor fez tanto este quanto aquele. E quando você começa a entender pelo conhecimento da palavra de Deus que Deus domina todas as coisas, que ele é o alfa e o ômega, que ele é o princípio e o fim. Quando você olha para o salmista e percebe ele falando que quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe e éramos informes, o Senhor já tinha colocado o nosso nome.
quando ainda os nossos ossos estavam se formando no ventre da nossa mãe, o Senhor já estava colocando o nosso sobrenome. Nós começamos a compreender que há sim uma ação de Deus efetiva sobre a nossa vida, sobre as situações, sobre as circunstâncias, quando nós temos um chamado de Deus, quando nós somos preparados por Deus para aquele chamado, e aí sim podemos falar que fomos predestinados por Deus para determinada obra, ou ungidos de Deus, que significa separados para um determinado fim. E então o Senhor nos prepara, nos preparou e continuará nos preparando para todas as coisas que nós vamos encontrar na nossa vida, para que não sejamos pegos de surpresa, para que não sejamos alcançados pelo acaso. Nós somos guardados, protegidos pela própria mão de Deus. Jesus disse: eu quis colocá-los como debaixo das minhas asas, como uma galinha choca protege os seus pintainhos, mas você, Jerusalém, não quis. Jesus está falando que antecipadamente, como uma galinha que prevê, que vê, que percebe a ação de um gavião, de uma ave predadora, então ela vem e coloca os seus pintinhos ou pintainhos, diz a Bíblia, debaixo das suas asas, guardando-os, protegendo-os. Assim faz o Senhor. E o salmista disse no Salmo 91 que o Senhor dará, veja, o verbo está no futuro, dará ordem aos seus anjos para que eles desçam do céu, se acampem ao nosso redor, e nós então seremos guardados. Mas a gente ainda acha, na maioria das vezes, que tudo que acontece ao nosso redor, nossa vida, é simplesmente uma coincidência. Tudo que acontece na nossa vida, um conjunto de fatos aleatórios que dependem das coisas. Não é assim que a Bíblia diz que funciona. E quando a gente começa a entender, e por isso eu digo para você que para você precisa conhecer Deus, o Deus que você ama, você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa entender Ele. Então você vai começar a entender a ação do tempo sobre a sua vida. A ação do tempo. E quando você entender isso, você vai começar a perceber que muitas vezes, se não na maioria delas, ou quem sabe até em todas elas, nós estamos sendo preparados pelo tempo, pela ação das coisas, para aquilo que está vindo sobre as nossas vidas. Que nós vivemos, sentimos, pensamos, choramos, nos entristecemos. Não porque a gente merece. Filha, pega alguma coisa para o pai beber que eu esqueci, faz favor. Não porque a gente merece, mas porque a gente precisa. A Bíblia diz, e Franciele, um beijo para os Manoara aí. A gente, à medida em que vai caminhando com o Senhor, é como se as cortinas fossem se abrindo e a gente vai percebendo as coisas. Porque nós não somos oniscientes, nós não sabemos todas as coisas. Nós não somos prescientes, a gente não sabe as coisas que vão acontecer. Nós não somos atemporal, ou seja, não somos eternos, a gente não vai na frente do tempo, volta, vai na frente, volta, nós não. Quem controla tudo e todos é Deus. E a partir de um determinado momento do nosso relacionamento com Deus, a gente não tem nem livre-arbítrio mais. Porque ou a gente obedece, ou a gente obedece. Ou a gente obedece, ou a gente obedece. Você não tem mais a opção de não fazer, não ir. Eu não tenho mais essa opção. Eu tenho que fazer.
Minha obrigação, eu não posso dizer que eu não vou, que eu não quero, que eu não estou afim, que eu estou cansado, que eu estou com dor, que eu não. Não, eu tenho que ir. Que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho. Eu não posso, eu tenho que ir. O carro está quebrado, eu vou a pé. Eu já disse para você um dia, e talvez você não tenha percebido, então hoje eu vou te falar de maneira muito clara isso. Quando eu oro a Deus e trato a minha igreja diante de Deus, e eu falo para o Senhor em função dos problemas que eu tenho, das situações e circunstâncias que eu vivo na igreja, e eu falo para Jesus, Jesus, a igreja não é minha, a igreja é tua. Eu não tenho como resolver esse problema. Por isso eu vou colocar aqui na tua mão. E o Senhor, por favor, vê o que o Senhor vai fazer. Obrigado, filho. Não. Vê o que o Senhor vai fazer. É a minha maneira de resolver as coisas. Então eu preciso colocar as coisas diante de Deus, confiando que o Senhor fará aquilo que Ele deseja e que certamente será o melhor para todos. Entendeu? Certamente Deus fará o melhor para todos. Quando confiamos no Senhor, diz a Bíblia, a irmã Soraya Pires, quando confiamos no Senhor, o salmista, hoje nós estamos no salmista, ele diz que nós seremos como os montes de Sião. E a gente nunca vai se abalar. A confiança em Deus, ela precisa ser plena, total e restrita. Confiança em Deus. Por isso nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar em Deus. As pessoas confiam em Deus, mas não confiam, né? Eles confiam, mas eles correm atrás para fazer outra coisa. Entendeu? Confiar, irmão, é você pegar um problema, colocar nas mãos de Deus e esquecer dele. Tem um problema no teu casamento? Você tem um problema com os teus filhos? Então você vai orar a Deus e vai dizer, Senhor, eu tenho esse problema aqui no meu casamento. Eu tenho esse problema aqui. E eu não tenho como resolver ele. Então eu preciso que o Senhor resolva esse problema para mim. Estou colocando aqui na tua presença. E eu peço que o Senhor, por favor, me ajude. Amém. E acabou. Aí você não pode levantar, o Josias Júnior, bom dia. Aí você não pode, no outro dia, porque você está sem paciência, pegar este problema de novo na tua mão e querer resolver, se ontem você colocou na mão de Deus. Então muitas pessoas não entendem por que é que Deus não age na sua vida, porque você não deixa. Você não deixa. Deus quer resolver, Deus quer agir, mas quem impede essa ação de Deus na tua vida é você. Porque você ora, põe na mão de Deus, daí amanhã você vai lá, pega de novo e quer resolver pelas tuas mãos, do teu jeito, no teu tempo. E você tem que aprender a orar. E Glaucia, Deus te abençoe, aprender a orar, colocar nas mãos do Senhor e descansar. Eu já disse aqui para você várias vezes, você acha que eu não tenho problema na minha vida? É isso que você acha? Tem muitos. E a grande maioria deles eu não posso resolver. Então eu oro. E quando aquele problema bate na minha porta de novo, enquanto eu espero, eu lembro Deus, Senhor, lembra de mim. Eu já coloquei esse negócio aqui nas tuas mãos e esse problema estava tendo na minha porta de novo. Por favor, Senhor. Olha o salmista de novo.
Se eu tenho algum crédito contigo aí, apressa os teus passos e me ajuda. Senhor, apressa os teus passos. Resolve isso para mim. Entendeu? Entrega. Você precisa entregar, irmão. Entendeu? Entregar as coisas para Deus. E permitir que Deus possa resolver aquele problema no tempo adequado. Oi, Hilda, bom dia. No tempo adequado de Deus as coisas vão acontecer. Agora, se toda vez que você se sentir incomodado com o problema que você está vivendo, você for lá e enfiar o teu dedo no meio, porque você está sem paciência, porque você não aguenta mais, porque você vai esperar só até amanhã, porque se não resolver, irmão, você vai deixar Deus resolver o problema ou você vai querer resolver pelas tuas mãos? O que é que você quer? Nós lemos um texto sobre lugar preparado. Jardim novo. Lugar preparado. Quando Jesus morreu, tinha um lugar preparado. E não foram os discípulos de Jesus que fizeram. Eu quero que você preste atenção no que está escrito aqui. Jesus tinha um monte de discípulos, irmão. Mas ninguém pensou em preparar um lugar para enterrar Jesus. Porque ninguém acreditou que ele disse que ia morrer. Existe muita coisa que acontece na nossa vida para as quais a gente não está preparado. Entendeu? Muitas coisas na nossa vida para as quais nós não estamos preparados. Mas o Senhor já preparou todas as coisas. E esse texto, esta palavra de Deus está falando para mim e para você hoje. Que Deus levantou pessoas, preparou pessoas para resolver o problema. Você não vê que Pedro e João pegaram Jesus e levaram para sepultar. Não, isso não está escrito na Bíblia. Os apóstolos, não. Deus tinha seguidores secretos. Olha o que esse texto está falando para você e para mim hoje. Deus tinha seguidores secretos, pessoas que amavam a Deus, porém não apareciam. Não iam, não estavam presentes, mas eles amavam a Deus. Oi, Ana Stephanie, bom dia. E quando Jesus morreu, os caras apareceram. Pastor, o que essa palavra está dizendo? O que ela significa? Significa que Deus tem pessoas preparadas para aquele momento específico em que você vai precisar. Deus já preparou o coração daquelas pessoas. Deus está preparando o coração daquelas pessoas para que quando chegar o momento, Deus vai mover o coração, a alma daquelas pessoas e elas vão se levantar e vão abençoar você. Pessoas que talvez você nem conheça. Olha o que o texto está falando hoje para você. Talvez você nem conheça. E aí você é surpreendido. Sabe por que você está sendo surpreendido, irmão? Porque Deus preparou, não foi você. Isso é igual festa de aniversário surpresa. Tem um monte de gente ao teu redor se fazendo de bobo. Você não sabe. E no fundo eles estão fazendo um bolo. E esse bolo é para alegrar você e você não sabe. Deus prepara as coisas. E Jesus disse: o que eu faço hoje, não sabe, mas amanhã você vai entender. Então nem sempre nós, eu e você, sabemos das coisas que vão acontecer, o que está por vir. A gente não tem nem noção. Eu no domingo de Páscoa, na hora do almoço, quando eu dobrei a minha cabeça
na mesa, eu fui almoçar para orar a Deus, agradecer a Deus, eu fechei os meus olhos, eu vi o Espírito Santo como uma pessoa com os meus olhos fechados. E ele veio até mim e me entregou uma mensagem na mesa, eu estava sentado para comer. Ele me surpreendeu, eu não estava esperando. Me surpreendeu. Ele veio e entregou a mensagem para mim. E ele disse assim: hoje é o dia da ressurreição. No mundo espiritual, ele disse, o que estava morto ressuscita hoje. Olha que palavra tremenda que o Espírito Santo falou para mim. O que estava morto está ressuscitando hoje. Ele disse no mundo espiritual. Hoje é o dia da ressurreição. Tem gente que não acredita no mundo espiritual, nas coisas de Deus. Nas coisas espirituais de Deus, tem muita gente que não acredita. E ele veio e entregou essa mensagem para mim na mesa. Eu sentado para almoçar, ele me surpreendeu. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse: a partir de hoje na tua vida vai ser tudo diferente, tudo. Nada será como você pensou. Vai ser tudo novo. E ele disse: não se surpreenda com as coisas novas que eu vou fazer na tua vida. A partir de hoje vai ser tudo diferente. Entendeu? Deus surpreende a gente todo dia. Eu não estava orando. Não orei pedindo a Deus uma revelação, uma palavra, nada disso. Eu estava agradecendo a Deus pelo meu almoço. Agradecendo o Senhor pela primeira vez na minha vida, eu estava comendo bacalhau. De verdade. Primeira vez na minha vida que eu comi bacalhau. Porque até hoje eu tinha comido peixe salgado, né? Bacalhau, não. E pela primeira vez na minha vida eu pude comprar um pouco de bacalhau, 1 quilo, mas norueguês, né? Com a faixa azul. Pela primeira vez na minha vida. Em 52 anos. E você deve entender o que eu estou falando. Eu acredito que você está entendendo exatamente o que eu estou falando. Pela primeira vez na minha vida eu não comi peixe salgado, eu comi bacalhau. E eu agradeci a Deus. E quando eu fechei os meus olhos e disse: Senhor, muito obrigado. Porque pela primeira vez na minha vida eu estou comendo bacalhau. Louvado seja o teu nome. Porque eu sou grato, irmão. Mais uma vez eu vou dizer para você. Você tem que lembrar de onde Deus tirou você. Entendeu? Oi, Tereza. Bom dia, Deus abençoe. As canecas o pastor ganha de presente sempre. Essa aqui veio dos Estados Unidos, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, tem uma abelhinha, né? Aqui está escrito abençoado. E aqui simula uma colmeia, né? Isso veio dos Estados Unidos. Meu irmão Fernando que me deu. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu sei que você está entendendo. Eu sei que você está entendendo. Em função da minha oração, o Espírito falou comigo. Quando chegar o momento na sua vida, irmão, as coisas vão mudar também. Quando chegar o momento na tua vida, as coisas vão mudar também. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus, irmão, a Bíblia é verdade. A Bíblia é verdade. Então, quando chegar o seu momento, a sua vida também vai mudar. Por isso você deve orar sem cessar. Orar em todos os tempos, pregar o Evangelho a tempo, fora de tempo.
se esforçando em buscar ao Senhor, buscar as coisas de Deus, sem se importar com as coisas do mundo, as coisas da terra, então o Senhor vai agir na sua vida de uma maneira extraordinária, e assim como Ele preparou um túmulo para que Jesus fosse enterrado, usando pessoas que não eram do meio, para mostrar assim o seu poder, a sua capacidade de gestão. E quando você observa isso, a capacidade que Deus tem de gerar coisas aonde não existe, você então se coloca diante das poderosas mãos de Deus e vê a possibilidade de ser abençoado, alcançado pelo poder de Deus. Quando você crê, o Senhor está trabalhando a minha fé, a tua fé, e quando você de fato descansar, confiando no Senhor, então passando a se chamar Monte de Sião, aleluia. Então as coisas já não vão mais abalar você, porque você crê somente, e você sabe que todas as coisas da tua vida estão nas mãos do Senhor Jesus. Todas as coisas da tua vida estão diante de Deus, e a vontade de Deus vai prevalecer na tua vida sempre, quando a tua vida estiver nas mãos do Senhor, e você não estiver procurando fazer por si mesmo. Quando você parar de lutar contra Deus, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades que andam por aí nos altos céus, as potestades espirituais. Então o diabo luta para derrubar você, para tirar a tua fé, para tirar a tua paz. Usa as pessoas que estão próximas a você para te infernizar, para encher o teu saco, para fazer você ficar nervoso, para fazer você perder a bênção, para fazer você dar um passo na frente de Deus, para você perder a tua bênção. Mas o Senhor está falando para você hoje: espera, põe as coisas na mão de Deus e espere que no momento adequado Deus vai prover, inclusive a tua sepultura. É Deus que vai prover. O Senhor proveu. O Senhor proveu a sepultura para Jesus. Deus proverá, irmão. Deus vai prover. Mas você precisa crer. Creia. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus manifestada na tua vida. Amém? Deixa eu orar que eu quero tomar café, que eu tô com fome, que eu não tomei café ainda. Tá bom? Até de tarde, tá, galera? Hoje é quarta-feira, não esquece que a gente tem oração à noite hoje, tá bom? Hoje, 8 horas, a gente tem oração, não esqueça. Tá? Vamos orar? Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça, deixa o pastor orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que nos deu hoje de falarmos a respeito da Tua palavra, de pregar o Teu Evangelho. Eu peço que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, e que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, e nós sejamos alcançados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. 2 horas, a gente está aí, tá? Tchau!